Fala galera, aqui quem está falando é o professor Felipe e nesse vídeo a gente vai falar sobre reflexão de ondas. Óbvio que agora é para ondas bidimensionais. Quando nós vimos em ondas unidimensionais, a reflexão é o fenômeno que a onda está se propagando por um meio, ela incide por um meio e ela retorna pelo mesmo meio. E aí vale a pena a gente relembrar que a velocidade de uma onda é uma propriedade exclusiva do meio de propagação. Se não muda o meio, não muda a velocidade. Assim também, vale a pena a gente reforçar que a frequência é uma propriedade exclusiva da fonte. Se não muda a fonte que produz aquelas ondas, também não vai mudar a frequência, ok? E a gente sabe que a velocidade é igual ao comprimento de onda multiplicado pela frequência. Isso aqui é a equação fundamental da ondulatória. E na equação fundamental da ondulatória, para reflexão, usando ela para reflexão, se a minha velocidade vai dar sempre o mesmo valor, se a minha frequência vai dar sempre o mesmo valor, o meu comprimento de onda ele também vai ter que ser sempre o mesmo valor. Então, não tem o porquê ele ser modificado. Uma vez que a gente entende isso, já discute sobre isso, olha só. Aqui eu tenho representado por essa setinha aqui, o meu raio, e representado por essas linhazinhas que estão aqui, ó, seriam nossas frentes de onda. Então, no instante T1, eu tenho uma frente de onda que ainda não bateu no obstáculo, ela está batendo no obstáculo de forma inclinada. No instante T2, nós temos aqui que está começando a bater esse pontinho aqui. No instante T3, toda essa parte já bateu no obstáculo e está voltando, só que agora ela vai voltar com a frente de onda para cá, ó, com uma direção, um raio para cá. Aqui, no instante T4, eu tenho toda essa parte que já foi refletida, e no instante T5 e T6, toda a minha onda foi refletida. Está aqui a direção do raio e as frentes de onda sendo mostradas. O que vale a pena a gente notar é que esse ângulo aqui é igual a esse ângulo aqui. É como se eu pegasse a minha projeção aqui, ó, que eu estou fazendo em pontilhado, e rebatesse com o mesmo ângulo, só que para o meu lado esquerdo, para o lado do meio em que se encontra. Se vocês notarem também, essa distância aqui, ó, entre essas duas cristas, isso seria um comprimento de onda, ou entre essas duas frentes de onda, né? E essa distânciazinha aqui também é um comprimento de onda. O comprimento de onda não mudou. Por quê? Porque a velocidade não mudou e nem a frequência mudou. O meio é o mesmo, a fonte que produziu também é a mesma. Aqui é uma outra representação, do mesmo fenômeno, na figura A. A minha frente de onda está vindo aqui, ó, vai bater nesse ponto aqui do obstáculo e vai retornar. Então, aqui ela está batendo, e aí o ângulo que ela está formando aqui, o ângulo que forma com a normal, essa reta normal é uma reta imaginária, uma linha imaginária perpendicular à superfície que está entrando em contato, que está vindo a onda incidente, e o ângulo que vai formar meu raio com a normal é o mesmo ângulo que forma a onda incidente com a normal. A onda refletida é a onda incidente. Ou seja, essa representação que nós temos aqui é a representação apenas utilizando os raios, ou mais utilizando as frentes de onda. Poderia utilizar as frentes de onda aqui sem problema nenhum, mas essa representação também é uma representação que nós estamos familiarizados lá no estudo da ótica geométrica. Na ótica geométrica, só relembrando, a luz ela é uma onda eletromagnética, a luz visível. Então, lá na ótica geométrica, era justamente isso aqui que acontecia. Ó. Nós tínhamos esse raio de luz que incidia aqui, então esse é o meu ângulo de incidência, e aí ele batia aqui na superfície, essa é a reta normal, e ele saía, ele retornava para o meio, e aí com um ângulo de reflexão, aonde o meu ângulo de incidência era idêntico em valor ao meu ângulo de reflexão. Essa era a lei vista lá na reflexão na ótica geométrica. Bom, para cá permanece válido a mesma coisa. Então, aqui ó, nós temos a mesma figura. Aqui é o meu ângulo de incidência, aqui é o meu ângulo de reflexão. Em alguns livros, costumam usar o sinal do acento circunflexo. E aqui eu estou mostrando para diversas ondas, Fica um pouquinho embolado, mas é só a gente pensar que cada linhazinha dessa azul seria uma frente de onda e cada linhazinha dessa aqui, cada setinha dessa aqui em amarelo seria um raio. E aí eu encontrar na barreira, vai incidir, cada um deles vai ter uma nova reta normal, Então aqui eu tenho uma reta
normal, aqui eu tenho outra, aqui eu tenho outra reta normal e assim por diante. Ele vai formar o mesmo ângulo que chega, é o ângulo que sai. E para isso daqui a gente já tinha visto, são as duas leis da reflexão. Então, a primeira lei da reflexão, ela diz que as ondas incidentes, as ondas refletidas, a reta normal, a superfície de separação, todas elas são coplanares, todas elas estão contidas no mesmo plano. Não teria por que essa onda incidente vir aqui, ó, beleza, chegou nesse ponto, está aqui a reta normal, está aqui o obstáculo, e estaria em um plano saindo da tela a minha onda refletida, né? Ela tem que estar contida no mesmo plano. E a segunda lei da reflexão é justamente essa definição de que o ângulo de incidência vai ter o mesmo valor que o ângulo de reflexão, ok? Então, essa é a definição da reflexão, obviamente em obstáculos que sejam planos, né? Ah, Felipe, mas tem como produzir, por exemplo, aqui eu tenho uma onda reta ou uma onda plana, né? Se for analisar em 3 dimensões, se propagando aí, batendo nesse obstáculo e sofrendo a reflexão. Eu poderia ter uma onda circular ou de outro formato qualquer? Obviamente que sim, galera. Então, para uma onda esférica, nesse caso aqui, com formato esférico, poderia ser qualquer formato, tá? Eu tenho aqui a minha fonte, então ela está sendo gerada nesse ponto. Aqui, essa frente de onda ainda não encontrou obstáculo, então ela ainda não sofreu reflexão. Esse pedacinho aqui da frente de onda também não. Mas esse pedaço que está aqui do lado esquerdo, que eu vou tentar realçá-lo aqui em vermelho, ó, esse pedaço ele já sofreu a reflexão. E como que eu poderia fazer a reflexão desse pedaço? É só a gente imaginar com o mesmo raio, ó, essa parte que está pontilhada, eu pego essa parte que está pontilhada e rebato, né? Do lado esquerdo eu rebato ela para o lado direito, e aí está formando aqui a minha reflexão, então como ela se comporta. A mesma situação nós temos aqui, né? Então está aqui a minha fonte, chamada de F, está gerando diversas ondas ou diversas frentes de ondas, né, com formato circular. Então aqui eu tenho minha primeira frente de onda, aqui eu tenho a segunda, aqui eu tenho a terceira, aqui eu tenho a quarta, aqui eu tenho a quinta. A primeira não encontrou ainda o obstáculo, a segunda também não. A terceira encontrou o obstáculo e está aqui formada, a frente que está sendo refletida. A quarta já encontrou o obstáculo, né? Mais partes ali da frente de onda encontraram o obstáculo, está aqui a parte que está sendo refletida. E a quinta também encontrou aqui maior ainda, ó, a parte que está sendo refletida. Se nós fizéssemos aqui prolongamento, nós íamos ter aqui um prolongamento circular, sendo que esse ponto F ele seria o centro dessa circunferência, né? Para qualquer um desses aqui, ó, esse ponto F iria ser o centro dessa circunferência. Eu poderia também partir disso, né? Com o mesmo raio, a mesma medida de raio, começar a desenhar as minhas frentes de onda a partir desse pontozinho F' que está sendo encontrado aqui. Uma outra característica também é se a minha reflexão ela acontece agora não é mais a minha onda esférica, mas a minha superfície de reflexão ela não ser mais plana, ela ser parabólica, ou então a gente poderia até analisar um caso esférico também para ela. Bom, segue aqui a mesma propriedade dos espelhos esféricos ou espelhos parabólicos. Então aqui, né, seria o meu foco da minha parábola. Esse foco que se encontra aqui seria metade da distância até o centro, né? Se no lugar de uma parábola fosse uma esfera, se esse espelho aqui, se essa superfície fosse uma superfície esférica. E aí todo raio que é emitido a partir do foco, ele vai bater na superfície refletora e vai voltar paralelo a essa reta aqui, que é um eixo de simetria, essa reta S, que é R, que é um eixo de simetria. A mesma coisa acontece se for o inverso, né? A recíproca é verdadeira. Todo raio de onda que vier por aqui seguindo paralelo a essa reta R, que é um eixo de simetria, vai sofrer a reflexão passando pelo foco. Obviamente, aqui eu tenho uma reta normal, aqui eu tenho outra reta normal, esse daqui é o meu ângulo de incidência, esse é o meu ângulo de reflexão, esse daqui é o meu outro ângulo de incidência, esse aqui é o meu outro ângulo de reflexão, e ia ter de ponto em ponto. Assim como também, se eu produzir uma onda esférica a partir do ponto F, essa parte que está daqui para cá, ó, eu só mudar a cor aqui. Então,
toda essa parte que se encontra aqui, ela não tem o porquê sofrer reflexão. Então, ela vai ser todo esse ponto aqui. Ela continua com essa característica, tendo uma onda esférica, né? Um formato esférico para essa frente de onda. Já essa outra frente de onda aqui, está em amarelo, ela vai sofrer a reflexão e ela está saindo a partir do foco, né? Cada um desses raios sai a partir do foco. Então, ao sofrer a reflexão, sofre essa reflexão e passa a se comportar como uma onda reta, ou, se for em 3 dimensões, né, uma onda plana. Esse detalhe ele tem algumas aplicabilidades. Então, as aplicações seriam, primeiramente, se eu tenho aqui, ó, vou mudar aqui a cor da caneta. Então, se nós temos aqui, nesse ponto, uma pessoa, eu tenho 2 espelhos que são esféricos, né? Ou até circulares, se for o caso, parabólicos, né? Eu tenho aqui uma pessoa que está falando nesse ponto, falando no primeiro foco, e aí vai sofrer a reflexão e a outra pessoa no segundo foco, ela consegue captar. Então, se eles estiverem alinhados ali, as duas superfícies refletoras, né? Isso acontece em alguns museus de ciência, né? Então, aqui nós temos antenas formato como se fosse uma parabólica antiga, né? O formato aqui um formato de superfícies parabólicas, só que ela não vai transmitir nenhum sinal eletromagnético. Uma pessoa vai se concentrar aqui no foco, ela vai emitir um determinado som e a outra pessoa vai se concentrar na frente aqui, justamente no foco dessa segunda antena, e eles conseguem falar um com o outro ali, pode ter uma distância considerável, eles podem falar bem baixinho que um consegue escutar o outro sem problema nenhum. Então é uma das aplicabilidades. E aí a outra aplicabilidade que é mais comum a gente encontrar são as conchas acústicas, quando nós observamos em alguns shows, alguns teatros, alguns centros de convenções, né, que possuem então essa concha acústica, ela vai fazer justamente o uso dessa propriedade. Uma vez que qualquer som que seja emitido aqui vai bater, vai sofrer a reflexão, vai voltar aqui para o meio e aí consegue atingir todo o público. Uma outra possibilidade ainda, agora novamente sobre a superfície, é quando a gente tem uma superfície elíptica. Essa superfície elíptica, né, a gente sabe que na elipse nós temos 2 focos, e aí esses 2 focos aqui, se a pessoa estiver aqui no foco 1 e outra pessoa no foco 2, a pessoa do foco 1 pode sussurrar e a pessoa do foco 2 consegue escutar esse sussurro, como se estivesse falando exatamente ao pé do ouvido. Então isso é muito conhecido também como câmara de sussurros. Então você pode ali só cochichar, a outra pessoa que está lá na outra ponta da sala e tem esse formato elíptico consegue escutar o sussurro novamente, ok? Então essa é uma das aplicações aí para reflexão. Só vale a pena a gente relembrar que na reflexão a velocidade da onda incidente é igual à velocidade da onda refletida, porque não está mudando o meio de propagação é o mesmo. A frequência da onda incidente é igual à frequência da onda refletida, uma vez que a fonte é a mesma, e, consequentemente, o comprimento de onda da onda incidente vai ser igual ao comprimento de onda da onda refletida, ok?